convidado já está plugado, por favor, o apresente. Sim, doutor Eduardo Barbosa, cardiologista do Centro Clínico Mãe de Deus, está na linha. Bom dia, doutor, obrigado por atender a Band News. Bom dia, Felipe, bom dia, Gilberto, bom dia aos ouvintes, obrigado pela experiência aí de poder participar com vocês no dia de hoje. Doutor, vamos lá. E é uma experiência que tem que ser diária, o nosso cuidado com o coração. O que a gente tem que fazer? A gente tem brincado aqui, doutor, não sei se o senhor é colorado do Grêmio, que Colorado tem testado o coração a cada prorrogação aí, porque nos últimos 2 jogos foi muito tenso o que aconteceu. Não? Duvido que vocês testem o coração mais do que eu, porque eu sou torcedor chavante. Rapaz, vamos com tudo na Copa do Brasil pra cima deles, hein? De fechar consultório, ir até a Baixada e volto de madrugada e minha mulher não entende. Mas o teu time só perde, o que tu vai fazer lá? Isso eu vou torcer. Porque isso não é um time que tem uma torcida, é uma torcida que tem um time. Olha aí, doutor, eu acho espetacular isso, porque eu tenho grandes amigos meus que são chavantes. E eu acho essa maratona de sair de Porto Alegre e de outros lugares, né, e ir a Pelotas e vibrar, e aí sai de Pelotas e volta para Porto Alegre e sobe a serra e pega um avião e volta para onde está morando. Parabéns, olha, eu acho o amor de vocês pelo Brasil algo espetacular. O coração tem que estar bom. É diferente. Tá Bom, então o senhor sabe bem. Tá confiante para amanhã, doutor? Pô! Né? Foi 2-1, o jogo. Roubado, né? Roubaram um pênalti lá que não foi, né? Inventaram um pênalti pro Atlético lá. Super possível reverter essa vantagem aí do Atlético, porque o Brasil de Pelotas tem um fator local muito forte, né? A Baixada vai estar forte amanhã. Sem dúvida. O senhor já está com o ingresso na mão? Já, tô pronto. E o teste cardíaco feito já também? Feito. Já avaliei as minhas artérias, estão boas para amanhã. Olha aí. Como é que se avaliam as artérias de todos nós, doutor? Na realidade, o que a gente tem é uma dinâmica, um device novo que foi aprovado há 3 anos no Brasil. Tem grupos aqui no Brasil que vem estudando isso há 15 anos, que é a questão da rigidez das artérias. Se fala muito bem e a gente consegue, os números de infarto têm diminuído, porque a gente tem trabalhado muito bem, entendido como manejar a placa. Mas o interessante é que as pessoas continuam morrendo de infarto. Mais velhas, mas continuam morrendo de infarto. Ainda é uma das causas, a doença cardio-cérebro-vascular é a doença que mais mata no país hoje. E para a gente evitar isso, a gente tem que entender qual é o processo que inicia a formação da placa. E daí vem a questão da rigidez das artérias, do envelhecimento das artérias. Os fatores de risco que a gente tenta controlar, tabagismo, hipertensão, diabetes, vida sedentária, obesidade, são fatores de risco que aceleram o envelhecimento das artérias e levam à formação da placa. Então, se a gente souber quão rígida estão as nossas artérias, a gente faz uma relação com a idade biológica nossa, a gente consegue prevenir a formação da placa. Olha aí, ó. Doutor, eu estava vendo que amanhã, dia 26, é o dia dos cuidados com a hipertensão arterial, né? Isso. E aí eu aproveito para te perguntar se as pessoas costumam dar uma atenção maior para esses cuidados quando tem essas ações ou não, diferentemente de quando a gente fala de câncer de pele, que as pessoas vão dar atenção para isso no verão ou nos meses lá do outubro rosa e do novembro azul, né, câncer de próstata e de mama. Os cuidados com a hipertensão arterial, elas são, digamos assim, tem a mesma incidência no ano todo, ou tem momentos em que as pessoas dão maior atenção para isso? Não, nós temos um grande problema com a hipertensão, que é aproximadamente 40% da população brasileira é hipertensa. Está com a pressão fora das metas. E deveriam estar se cuidando. Dos pacientes que estão, então, desses 40% da população, só 50% sabe que é hipertensa. Tem 50% desses 40% da população brasileira que não sabe que é hipertensa. Um outro ponto importante é que desses que sabem que são hipertensos, só 50% faz tratamento. E desses que fazem tratamento, só 50% está com as metas da pressão controlada, está com a pressão controlada, como deveria estar. Então é um grande problema de saúde pública aí do nosso país, a hipertensão arterial.
é desconhecimento, é desleixo, não vai dar nada, pela sua experiência no consultório, porque quando chega no consultório a gente já chega na pressão, né? Deu algum problema, corre lá. Na pressão, e aí, literalmente, né? Na pressão, literalmente. Muito boa a tua pergunta, Felipe, porque o que acontece? Todo mundo acha a pressão, tá 141 por 92, mas é pouca coisa acima, dá para ir levando, eu não vou tomar remédio. Isso aí já está aumentando um risco de ter um evento cardiovascular nos próximos 10 anos. Deveria estar já controlando. E daí quando você faz, e daí vem essa questão do envelhecimento vascular, porque quando eu faço esse exame nos pacientes no consultório e que ele não está dando tanta importância, e daí ele vê que ele está 5 anos mais velho da idade cronológica dele. Sim. Do ponto de vista biológico, ele não tem... Eu vou te dar um exemplo, que eu trabalho com isso há 15 anos, eu descobri que eu tinha hipertensão aos 48 anos. Hoje eu tenho 57. Certo. Eu tinha 58 anos de idade vascular, eu estava 10 anos mais velho. Hoje, eu tenho 57, tenho de idade vascular de 59. Então, passaram-se 9 anos e eu envelheci 1 ano só do ponto de vista vascular. Isso é interessante. Então, pela primeira vez, o paciente começa a enxergar a doença dele, entender a doença. Porque para nós médicos é muito fácil a gente falar de placa, falar da importância do controle da pressão e do colesterol, o impacto na parede do vaso, o impacto na formação da placa. Mas os médicos estudaram isso, a gente entende a importância. Muitas vezes o paciente não entende. No momento que ele vê a idade biológica dele, daí ele entende o que ele tem. O que fez o senhor rejuvenescer? Né? É exercício físico? São os medicamentos tomados com precisão todos os dias? Diminuir algum nível de estresse? Qual é o conjunto de fatores que faz alguém rejuvenescer como o senhor? Perfeito. É controlar os fatores de risco, e todos esses fatores que você disse, né? Abandonar tabagismo, controlar peso, fazer exercício físico, certo. Controlar a pressão daí com fármacos, controlar o colesterol com ou sem fármacos, através de medidas não farmacológicas, ou, se for necessário, com fármacos, isso tudo rejuvenesce. A gente está vendo, teve um impacto muito importante, a gente participou de um estudo mundial pós-pandemia, e a Covid, por ser uma doença inflamatória, teve um impacto grande nos vasos das pessoas que tiveram Covid, principalmente a primeira cepa, aquela que foi a mais grave. A gente está estimando que daqui a 20 anos vai ter uma epidemia aí de déficit cognitivo, né? De problemas de cérebrovasculares, né? E provavelmente aumentar a incidência de infarto aí também, em função desses problemas aí causados pela Covid. Isso se trata também ao longo desses 20 anos, evitando Sim, a gente consegue rejuvenescer o vaso, né? Hoje começa a se falar nos supernormal vascular aging, né? Que são os pacientes que vão passados 100 anos. Porque eles controlando o vaso, eles não vão ter a doença aterosclerótica, a doença da placa. Não tendo placa, hoje é a doença que mais mata no país. 35% da população morre disso. Eles não vão ter a placa, não vão morrer disso. Vai ter que começar a aparecer outras causas aí. E é assim que vai se diminuir a doença, o AVC, assim é que vai se diminuir o infarto ao longo dos anos, tratando a parede do vaso. É novo o que nós estamos falando, o senhor falou que o senhor trata há 15 anos, para nós pacientes, porque a gente vai na situação limite, procurar o médico. E muitas vezes, e aqui a gente está falando do homem e mulher, mas é bom lembrar que os homens vão muitas vezes arrastados pelas mulheres. Sem dúvida. Tá? As mulheres se cuidam bem mais em função dos exames de prevenção que elas fazem anualmente, os cuidados que elas têm com a saúde da mulher. E aí arrastam os maridos, dizem, olha, ou tu obedece o doutor, ou eu me separo. Ou tu obedece o doutor, ou tu vai deixar teus filhos e netos muito... não é um pavor, o Echauri, tu não viveu. Doutor, essa cena existe no consultório ou não existe? Não, existe, sem dúvida nenhuma. As mulheres é que levam os homens no consultório. Porque os homens acham que está tudo bem, não tem nada.
Não, e tem isso ou não tem? Aí, irresponsável. Né? Tu é um irresponsável. Ouve o doutor, obedece o doutor. O interessante, Felipe, é que com esse exame você consegue ver, antes de o paciente ter hipertensão, que o paciente vai vir a ter uma placa, vai vir a ter uma lesão, porque o vaso já está rígido, o vaso já está envelhecido. Então, os fatores de risco que ele não está controlando já estão determinando um envelhecimento dos vasos que mais daqui a alguns anos vão determinar hipertensão, diabetes ou formação de placa. Então você já consegue prevenir de forma antecipada antes que ele tenha a doença. Essa é a grande vantagem desse exame. Esse exame já existe há algum tempo, a gente vem aqui no Brasil, esse grupo brasileiro vem estudando há mais de 15 anos essa metodologia, mas há 3, 4 anos que a Anvisa liberou para ser usado na prática clínica. E hoje, muitos cardiologistas já estão adquirindo o equipamento e aprendendo como interpretar esses dados e como fazer prevenção. Esse é um grande exame para prevenção, né? Sim. Ô, doutor, o sedentarismo, a alimentação inadequada tem feito com que mais jovens tenham apresentado problemas envolvendo o coração ultimamente? Como é que está essa procura de cada vez pessoas mais jovens quanto a essas pautas? Não, muito boa essa pergunta aí. Por quê? Nós fizemos aqui com o Centro Clínico Mãe de Deus, nós pegamos uma escola pública e nós fomos avaliar as crianças dessa escola pública. Isso há uns 10 anos atrás, né? 10, 15 anos atrás. E o que a gente viu? 40% da população de 7 a 14 anos, né? 35% já tinha hipertensão. Elas já tinham alteração da pressão arterial. As crianças estavam fora do percentil. E a maioria das crianças, o grande fator de risco era a obesidade. E daí se foi falar com o pessoal da nutrição da escola, e o Estado tem produtos para o lanche, de ser um lanche adequado, né? O que falta é saber utilizar. A gente levou a nutricionista para a escola e tudo, montamos os lanches, ensinamos as merendeiras a fazer lanche adequado, porque tem que ter, o ideal seria a gente ter uma nutricionista em cada escola, né? Mas isso infelizmente não é possível. Quem faz o lanche é a merendeira, e daí muitas vezes ela desconhece aí aspectos nutricionais aí do lanche que ela está fazendo. Doutor, só uma questão de saúde pública como um todo. Nós, gaúchos, excesso de sal, excesso de gordura, aí mais ou menos álcool, cada um vai gerenciar isso da sua forma, mas esses dois fatores estão na alimentação do gaúcho, a carne mais gorda e um excesso de sal. Isso é um alerta permanente de vocês na questão da hipertensão. Sem dúvida, na hipertensão o grande problema é o sal. E eu vou te dizer que nós já sentamos com as nutricionistas, tentamos fazer churrasco de tudo que era jeito. Não adianta. Para ficar bom tem que ser com sal grosso. E daí você não bate. Claro, você bota pouco sal grosso e daí não bate a carne, espanca a carne. E daí você consegue tirar o máximo de sal que tem. Mas é uma dieta que é rica em sal. O churrasco é uma dieta rica em sal. A gente tem que tentar botar o mínimo de sal possível. Então, não botar muito sal grosso e espancar a carne. Vai ficar ou não vai mudar o sabor vai ficar igual e adequado. Já fizemos churrasco com sal de ervas, eu vou te dizer, como um bom gaúcho do sul do estado, não é a mesma coisa. Imagino. É mais saudável, sem dúvida nenhuma, né? Mas não fica saboroso como o churrasco. Então, o que eu aconselho os pacientes que são do interior, que gostam de churrasco no final de semana, não, mas eu sempre faço churrasco no final de semana. Bom, procura tirar um pouco, então, a gordura, que é o salsichão, a maionese, o coraçãozinho. Tira a gordura e tenta tirar um pouco da gordura da carne. Porque na hora que o churrasco você estiver fazendo churrasco, a gordura vai derreter e vai impregnar na carne. Então você está comendo um pouco de gordura também. Eu concordo com o senhor do sal grosso, né, que ainda eu acho, talvez 90%
mas a gente tem visto nos últimos anos a indicação, né, das pessoas em literalmente imitar os argentinos e uruguaios, né, que vão com sal fino no final, né? Isso. Mas ainda é um pequeno percentual de pessoas, mas eu vejo que isso aumenta, né? Nos últimos anos tem aumentado. Né? Para você ter uma ideia, convivências que eu tenho. O ideal da gente comer de sal por dia é 2 gramas de sal, no máximo 4 gramas de sal. Se você sente o sal no alimento, essa comida está salgada. Você vai ingerir em média no dia 16 gramas de sal. Puxa. Nossa. E o fenótipo e o genótipo mais frequente da hipertensão é a hipersensibilidade ao sal. Você carrega um gene que herdou do pai, da mãe, da hipertensão, e o gene mais frequente é a hipersensibilidade ao sal, e você fica ingerindo sal de forma abusiva ao longo da vida. O que vai acontecer? Esse gene se manifesta e o sal vai aumentar a sua pressão. Doutor, a causa mais frequente da hipertensão é o sal. Doutor, a ouvinte Neuza está perguntando aqui de quanto em quanto tempo a pessoa tem que procurar um cardiologista, e isso imagino que deve variar de acordo com a idade da pessoa, né? Isso, o ideal é todo mundo verificar sua pressão, na questão da hipertensão, verificar sua pressão pelo menos uma vez no ano. Todos têm que verificar a pressão uma vez por ano. Se a pressão estiver acima de 130/80, procura um cardiologista e vai verificar os fatores de risco, se tem risco de vir a ficar hipertensa, se já não está hipertensa. Essa é a grande recomendação. Uma vez por ano, todo mundo tem que verificar sua pressão. E idosos também, essa periodicidade? Também, sem dúvida. Não é menos tempo de intervalo entre os idosos? Não, porque geralmente o idoso já tem uma outra comorbidade, uma outra doença, e daí ele vai estar indo já ao médico com frequência. Geralmente o paciente já vai estar 70%. Pacientes acima de 70 anos, 80% é hipertenso. Para você ter uma ideia do número. Então, quando a gente vai envelhecendo, esse envelhecimento das artérias, ele se dá porque os vasos, a partir dos 30 anos, a gente vai quebrando a elastina dos vasos. E os vasos não vão ficando elásticos, vão ficando duros. E isso vai aumentando a pressão. No passado, a gente achava, mas é normal com a idade aumentar a pressão. Tudo bem, é normal, acontece isso, mas essa pressão elevada vai causar dano na parede vascular e vai causar AVC, infarto e todas as complicações da hipertensão. Então tem que ter atenção para a hipertensão do idoso também. A boa notícia, temos como prevenir, temos como detectar esse envelhecimento. Temos como rejuvenescer as artérias. Rejuvenescer as artérias, exatamente isso. Rejuvenescer as artérias e ter uma vida mais tranquila. Procure o seu médico, o Centro Clínico Mãe de Deus está à disposição, o Dr. Eduardo está à disposição, para que a gente tenha uma vida mais tranquila. E eu espero, doutor, que a sua vida seja tranquila amanhã, uma grande vitória. Oremos. Que a gente tenha mais um gaúcho indo em direção à Copa do Brasil. Vocês que já deram tantas alegrias para o Rio Grande do Sul. E fica o convite aí, Felipe e Gilberto, para vocês virem aí, avaliar suas artérias e saber qual é a idade vascular de vocês. Importante. Eu tô que é um guri.